Há poucos dias, em um grande evento sobre cripto, foram revelados as mais recentes novidades da rede Solana. E essas atualizações podem trazer valorizações exponenciais para a cripto em breve. E nesse mundo das plataformas de contratos inteligentes, as famosas Layers 1, existe uma disputa pelo trono que está muito acirrada. Será que a Solana tem o que é preciso para destronar o Ethereum e se tornar a verdadeira rainha do mercado? Olha só, hoje nós vamos mergulhar a fundo nessa batalha, analisando métricas, padrões e fundamentos para entender o potencial real da Solana e se ela pode ultrapassar o Ethereum no ciclo de mercado atual. E o melhor, tudo isso com dados sólidos e uma análise inteligente, então eu não vou tirar nada da minha cabeça, são dados da rede, tá bom? Então turma, já sabe, né? Deixa aquele like aqui embaixo, clica no botão de hypar, porque aqui o conteúdo é gratuito e baseado em fundamentos de verdade. Então vamos lá. Na semana passada teve essa grande conferência do mercado cripto e a Solana revelou algumas coisas muito interessantes. E a primeira coisa que é bem interessante em Solana é esse gráfico aqui, ó, o volume total de transações. Então reparem que as transações de Solana vêm aumentando desde novembro do ano passado. E a primeira coisa interessante na rede Solana é isso daqui, ó, o valor total arrecadado nas taxas de transação na rede. Então reparem que desde novembro do ano passado a rede estava praticamente morta e com as novas atualizações e melhoramentos na rede, o interesse do mercado voltou para a Solana e desde então vem crescendo cada vez mais. E um protocolo que está sendo muito interessante para o lucro da rede Solana é a Gito. Então ela está movimentando bastante dentro da rede e arrecadando bastante taxas. E reparem que desde novembro isso cresceu bastante. É lógico que nós tivemos a perda de interesse do mercado do início do ano para cá, então tivemos essa queda, mas agora está voltando o interesse, isso daqui tende a aumentar no futuro. Hoje, como o Ethereum é o maior ecossistema, a Solana ela vem logo atrás e vale a pena a comparação. Então reparem o seguinte, existe um tipo de taxa chamada de MEV. Esse tipo de taxa, o lucro da rede, ele vem principalmente por meio de negociação de arbitragem em protocolos. Então isso daqui a rede está coletando e também os usuários estão aproveitando dessas taxas. E reparem que desde esse período aqui de dezembro do ano passado, quando a rede começou a ter maior adoção, essas taxas de MEV rapidamente chegaram nos mesmos patamares do Ethereum e até mesmo ultrapassaram em alguns meses. Então isso daqui já é um grande indício de que a Solana está numa forte tendência de alta, enquanto o Ethereum ele está estagnado e até com uma leve tendência de queda nessa questão. Só que ainda quando a gente soma o total, né, das taxas de transação mais essas taxas de MEV, ainda o Ethereum ele supera a Solana. Mas reparem na grande queda que o Ethereum teve nos últimos meses, enquanto a Solana está numa grande alta. Então isso daqui é muito importante de ficar atento. Isso indica que o Ethereum está sim perdendo espaço para suas concorrentes. E ele está sendo uma rede menos lucrativa comparado a outras redes. Então desde o momento que o Ethereum passou por aquela atualização que era necessário para baixar as taxas aí dentro da rede, o lucro da empresa acabou caindo bastante junto a isso. E a Solana, por mais que ela tenha taxas baixas, como muita gente está utilizando a rede, ela está quase chegando no mesmo patamar do Ethereum. E pelo ritmo de crescimento da Solana e a queda do Ethereum, nós podemos afirmar que hora ou outra a Solana vai ultrapassar a rede Ethereum nesse quesito. Agora um segundo ponto que é interessante de observar nessas redes também para ver se as pessoas estão realmente utilizando e se isso vai fazer a cripto se valorizar é o número de usuários ativos. Então olhando para esse gráfico, desde setembro, quando a rede estava em baixa, nós podemos ver que o número de usuários também estava lá embaixo. E a partir de março desse ano nós tivemos uma crescente rápida aí no número de usuários na rede Solana, porque a rede está boa para os usuários, ela é barata e rápida de se utilizar. E por isso ela está tendo bastante adoção. E reparem que de agosto para setembro praticamente triplicou o número de usuários ativos. E o ritmo de crescimento está cada vez mais rápido. E lembrando, quando o Bitcoin voltar a subir mais forte, o interesse no mercado vai voltar e o número de usuários ativos também vai crescer nas redes. Hoje o Bitcoin ele se encontra aqui nos $65 mil, enquanto a Solana se encontra em $155 por unidade. Todas as moedas tiveram uma alta relativamente significante, mas o Bitcoin é a principal. Então, como o Bitcoin acaba de passar os $64 mil e está fazendo um topo acima do topo anterior, isso daqui é muito positivo e indica que nós vamos continuar com o mercado em alta no curto prazo. Quando o mercado entra em alta, as pessoas vão ter mais interesse nas altcoins e também no ecossistema DeFi. Então isso também vai ajudar a aumentar o número de usuários ativos dentro da rede da Solana. E se nós olharmos para o número de novos usuários, diferente do número de usuários ativos mensalmente, isso daqui também está subindo. Então tem novas pessoas chegando dentro da rede da Solana e também está numa grande tendência de alta, praticamente um gráfico muito parecido com esse daqui. E se nós compararmos isso com outras redes, como por exemplo a Polygon, o Bitcoin, o Ethereum, a Solana hoje está com mais usuários ativos diariamente do que todas essas outras redes. Em segundo lugar, temos a Polygon com 658 mil endereços ativos diariamente, depois a rede do Bitcoin e depois a rede Ethereum. Então repare que o gráfico cinza é da rede Ethereum e ele está num platô aqui, ele não cresce e também não cai tanto. Então se a rede Ethereum
Ethereum não se aprimorar e não melhorar para atrair novos usuários, basicamente o Ethereum ficará estagnado nessa região. Enquanto isso, olhando para a rede Solana, que é em verde, aqui ela estava lá embaixo, né, em número de usuários ativos, e desde o final do ano passado ela disparou e continua a subir. Então, ela está numa tendência forte de alta, enquanto o Ethereum está lateral. Quando se tem uma demanda maior pela rede, isso naturalmente se reflete no preço da cripto. Ou seja, só olhando para esses dados, se a Ethereum não mudar em nada, não atualizar a rede e melhorar para atrair novos usuários, a Solana nessa tendência forte de alta, ela vai se valorizar mais nesse ciclo do que o próprio Ethereum. Isso se reforça até porque o Ethereum ele tem um valor de mercado muito maior do que a própria Solana. Enquanto ele vale 300 bilhões de dólares, a Solana vale 73 bilhões, ou seja, quase 4 vezes de diferença de uma cripto pela outra. E como as pessoas estão utilizando mais a rede Solana, isso faz com que as pessoas utilizem mais a cripto Sol para pagar taxas e fazer interações com protocolos. Isso faz com que o preço aumente pela demanda, né? Enquanto o Ethereum, que está mais estagnado, ele está crescendo também, mas de forma muito mais lenta do que a Solana. Não é à toa que nos últimos 7 dias a Solana subiu quase 9%, enquanto o Ethereum subiu 6,3%. Mas uma coisa importante é que a Solana não está só crescendo de forma mais rápida, mas ela também está roubando uma fatia do mercado de outras redes. Então olha só, aqui temos um gráfico com a quantidade de endereços ativos em cada rede. Então tem a rede da Arbitrum, a Avalanche, BNB, a rede da Base, o Ethereum, que é importante, a NIR. E olhem para o gráfico verde que é da Solana. Ó, lá atrás estava com menos de 2,5 milhões de usuários ativos, enquanto o Ethereum, que era essa linha cinza, tinha praticamente o dobro da rede Solana. Mas o tempo passou, o número de usuários ativos nas duas redes começou a crescer bastante com a volta de interesse no mercado cripto, isso é natural. Só que nos últimos meses a Solana ela disparou e ganhou uma fatia enorme de mercado. Enquanto as outras redes que até subiram nesse mesmo período, mas o Ethereum ele está caindo, ó. Então reparem que ele está numa tendência de queda aqui no curtíssimo prazo. E a Solana uma tendência de alta. Agora olhando para o volume de transações, a Solana estava com 20 milhões aproximadamente lá em 2023, então estava nesse patamar, e o Ethereum estava em quase 38 milhões neste patamar aqui. Novamente quase 2 vezes mais. O tempo passou, o interesse em cripto voltou, né? E o que importa são os últimos meses. A Solana ela ganhou uma fatia enorme de mercado, enquanto o Ethereum não subiu tanto assim. Então hoje ela se encontra aqui, ó, praticamente em 50 milhões, enquanto o Ethereum está próximo a 60 milhões. Então reparem que lá no início era quase 2 vezes de diferença e agora essa distância entre as duas redes diminuiu bastante. Outra coisa importante de ficar atento é que o Ethereum ele diminuiu bastante o seu volume de taxas. Justamente depois da atualização que eles fizeram que reduziu o preço da taxa, isso teoricamente era um estímulo para as pessoas usarem mais a rede Ethereum, porque realmente as taxas são muito caras dentro da rede, mas enquanto o Ethereum fazia esse movimento, a Solana se aprimorava cada vez mais e ela tem taxas muito menores, praticamente ínfimas comparadas à taxa do Ethereum mesmo depois da atualização. Para quem usa DeFi e utiliza a rede do Ethereum sabe do que eu estou falando, taxas caríssimas. Então se essa atualização tivesse um aumento na demanda, isso não afetaria tanto assim a lucratividade da rede Ethereum, mas como eles diminuíram as taxas coletadas e basicamente o número de usuários não aumentou tanto assim para compensar isso, a lucratividade da rede caiu bastante. Então reparem antes, mesmo com o mercado com baixo interesse, as taxas eram bem altas coletadas pela rede, mas depois, mesmo com o interesse maior do mercado, né, que está voltando agora principalmente, ainda assim as taxas estão lá embaixo na rede Ethereum. Então isso daqui preocupa quem investe no Ethereum. Então você viu o comparativo Ethereum e Solana. Hoje a Solana ela tem um crescimento muito maior do que a rede Ethereum, mas o Ethereum é o Ethereum, ainda é o maior, ele tem mais segurança ainda e o mercado confia mais nessa rede. Então também não descarte por completo investir em Ethereum e colocar tudo em Solana. Mas hoje em meu portfólio, por exemplo, eu tenho uma concentração maior em Solana do que em Ethereum, mas eu ainda assim tenho as duas criptos dentro da minha carteira. E existem algumas coisas interessantes também sobre a adoção de cripto, principalmente relacionado à Solana. Então nessa conferência de cripto, a Solana ela anunciou que em 2025 eles vão fazer uma grande atualização chamada de Fire Dancer. Essa atualização vai basicamente aumentar a segurança da rede e também vai aumentar a escala dela, vai tornar as taxas ainda mais baratas, vai fazer com que elas sejam ainda mais rápidas e vai permitir mais taxas feitas por segundo. Então essa atualização foca em aprimorar ainda mais o que já é forte na rede Solana. Então hoje as pessoas e também empresas estão usando a rede Solana justamente pelo baixo custo da rede e a rapidez que existe lá dentro do ecossistema. Mas é claro que a Solana também não é mil maravilhas. Eles tiveram alguns problemas esse ano, no ano passado também, que eles precisam resolver. Porque a rede, hora ou outra, tem congestionamento, ela trava e às vezes não realiza a sua transação. Então no início
início desse ano, lá em fevereiro, teve um dia marcante que a rede ficou travada por 5 horas. Então isso daí é extremamente problemático para a rede. Depois desse acontecimento, eles fizeram novas atualizações, mas agora que vai voltar a demanda para o mercado e vai aumentar o número de usuários ativos, nós vamos ter que observar se a rede vai travar de novo ou não. Mas essa atualização que vai vir só em 2025, ela tende a melhorar isso daí e resolver o problema da Solana. Outra coisa importante que eu falei é que além dos usuários, as empresas também estão adotando a Solana justamente por aquelas características, preço baixo e velocidade alta. Então, existe um grande interesse institucional na Solana. E ele vem aumentando desde o final do ano passado. Uma das grandes empresas que fez uma parceria com a rede Solana foi o PayPal. Então, eles lançaram a sua própria stablecoin na rede Solana. E lembrando que essa stablecoin eles já haviam lançado também algum tempo atrás lá na rede Ethereum. Então, é interessante ver o comparativo aqui, ó. Pegando os dados de oferta aqui dessa stablecoin, reparem que na rede Ethereum ela estava crescendo desde agosto de 2023, só que na rede Solana, que foi recentemente lançado, né, faz pouco tempo, e ela já ultrapassou e muito a rede Ethereum. Então, mais do que dobrou aqui o número de uso dessa stablecoin na rede Solana, ou seja, foi um sucesso muito maior do que na própria rede Ethereum. Inclusive, nessa semana, o próprio executivo do PayPal, ele falou que a Solana, ela é melhor do que o Ethereum, justamente por essa questão dos meios de pagamento e transações. Então, existe uma grande tendência dos aplicativos feitos na rede Solana ficarem cada vez mais utilizáveis no dia a dia, porque os institucionais estão adotando a rede e para esse quesito ela é melhor do que o Ethereum. Então, depois do lançamento do PayPal e o sucesso lá da stablecoin deles, a Solana novamente se reforçou como uma das favoritas aí para as instituições. Ela também tem a parceria com a Visa, que ela já fez há algum tempo, e novamente nós vemos a mesma coisa. Olha, a Visa enviará o USDC por Solana porque é mais rápido do que o Ethereum. Então, mais uma vez, reforçando os pontos fortes aí da Solana contra o Ethereum. Mas como eu falei, a Solana tem esses pontos positivos, mas a gente tem que ficar atento aos riscos dentro da rede Solana, que são esses daqui, ó. Esse gráfico compara as três redes, Ethereum, Solana e a rede da Base, que eu diria que hoje são uma das principais redes aí pra gente ficar atento e de olho, que tem as maiores oportunidades, principalmente Solana e Base. A Base é uma rede bem nova e recente, e ela é basicamente uma grande concorrente para Solana, porque ela resolve os mesmos problemas, mas a gente já vai entrar nisso. O ponto principal aqui é que o maior volume dentro dessas redes, principalmente da Solana e da Base, vem por parte de meme coins. O problema não é ser meme coins, nós sabemos de todos os riscos envolvidos nesse tipo de moeda, mas o problema é a concentração de volume em apenas um tipo de ativo. Se as meme coins morrerem daqui a um tempo, praticamente 50% da receita da Solana e também da Base vão sumir e desaparecer. Então o ideal seria se elas tivessem isso mais bem distribuído, né? Por exemplo, cortado na metade, ou isso daqui representando apenas 10% do total de receita. Depois a outra grande fatia de receita são das stablecoins nativas da rede Solana, porque ela é muito utilizada para fazer trocas dentro do DeFi, é muito utilizada em protocolos de staking, etc. Isso também vale para a Base e também vale para o Ethereum. 34% da receita do Ethereum vem de stablecoins nativas. Mas hoje um dos maiores riscos de Solana são esses aqui, ó. Ela basicamente está concentrada em duas grandes categorias, ó. Se der problema em alguma delas, a Solana perderia boa parte da sua receita. E o mesmo vale para a rede da Base. Já o Ethereum está mais diversificado aqui em sua receita. Então, nesse quesito, podemos ver que o Ethereum ele é mais seguro do que a Base e também do que a Solana. Só que a Solana tem aquele contraponto dos seus pontos fortes contra o Ethereum. Então, a sua performance é melhor do que do Ethereum, o seu preço é melhor do que do Ethereum, o potencial do seu ecossistema está parecido com a rede Ethereum, que hoje tem um ecossistema maior, mas a Solana está desenvolvendo muito bem esse novo ecossistema, só que comparado ao Ethereum, ela acaba perdendo em descentralização. O Ethereum ele é mais descentralizado, por isso o pessoal considera ele mais seguro. A liquidez dentro da rede Ethereum ainda é maior, então tem mais dinheiro lá dentro do que na rede da Solana. A experiência do desenvolvedor é muito parecida, mas eu diria que a experiência de usuário nos protocolos da rede Solana já estão melhores do que da rede Ethereum. Se você utiliza DeFi, sabe do que eu estou falando. Só que hoje, além do Ethereum, um outro problema para a Solana é uma rede que faz basicamente as mesmas coisas e tem características parecidas com a Solana, que é a rede da Base. Então ela também é uma rede muito barata, uma rede muito rápida, ela é considerada segura também e é uma rede bem pequena que está crescendo rapidamente, justamente por essas características, e o institucional está começando a olhar para a rede da Base. É claro que a Base ainda está engatinhando e ela tem muito pela frente. Hoje a Solana ela está mais consolidada do que a Base, mas sinceramente hoje eu vejo como uma oportunidade a rede Solana e a rede da Base. A Base tem um risco maior, mas o potencial de crescimento é maior. Já a Solana, apesar de ser menor do que o Ethereum, ela
ela tem um grande potencial de crescimento nos próximos meses. Então vale a pena se expor a essa cripto e a utilizar os protocolos de, mas sempre ficando atento a isso daqui, ó. A blockchain Solana aborda o problema de congestionamento da rede com uma nova atualização de cripto. Então, desde aquele problema em fevereiro, nós não tivemos grandes travamentos na rede, mas lembra que o interesse e o número de usuários ele teve uma queda desde o início do ano e agora que está voltando o interesse no mercado cripto. Então, quando tem muita gente utilizando, aí sim que vamos colocar a rede à prova. Mas, Dupla, eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Você acha que vale a pena investir em Solana ou é melhor colocar em Ethereum? E a rede da Base, você acha que vale a pena? Olha, Dupla, se você ainda não tem uma plataforma confiável para você comprar as suas criptos, eu recomendo a Crypto.com. Então, essa daqui é a minha conta que eu tenho desde 2021, quando a Crypto.com ela chegou aqui no Brasil. Vou mostrar rapidamente para vocês o processo de comprar a cripto da maneira correta. Então, reparem aqui que eu tenho um saldo de $6.200 na plataforma, mas eu vou depositar do zero através do Pix para vocês verem taxas, etc, quanto tempo demora. Vamos lá. Vou clicar aqui em depositar, vou escolher dinheiro fiat, clicar nele, ó. Já vou para a conta de Pix, vou copiar, vou entrar no banco. Deixa eu pegar um banco aqui. R$ 424,14. Vamos mandar para a plataforma. Pegar a chave, colar. R$400. Reparem que o nome vai ser Banco Genial que vocês estão enviando. Forex GFS. Acabou de cair o Pix. Levou uns 12 minutos para acontecer. Levou mais tempo do que o normal. E eu consigo ver isso aqui, ó, carteira Fiat, tá vendo? Ó, $70, na verdade são R$400, eu não converti, mas ele está mostrando meu saldo em dólar aqui, ó, mas é real, tá? Ó, R$400. E reparem, ó, eu realmente recebi R$400, não teve desconto, nenhuma taxa nesse depósito. Agora eu vou converter esse dinheiro de real para USDC ou USDT, tanto faz. Os dois pares são os mais negociados no planeta e por isso os preços são melhores para comprar e para vender, porque tem mais pessoas negociando esse par. Vamos comprar criptos, vou escolher primeiro o USDC. Então eu converti R$ 399,98 em 69,90 Tether, o que equivale a $70,47, porque o Tether está valendo um pouco mais do que o dólar. Sobraram 2 centavos porque eu não vi e não inteirei a posição, mas tudo bem, fica para a próxima. Agora vamos comprar outra cripto. Vou comprar aqui Bitcoin. Ao invés de usar o dinheiro, vou usar o meu saldo em cripto. Então eu clico aqui e troco, ó. Eu tenho o Cronos, tenho o USDC, tenho o Ethereum. E eu vou usar o Tether, ó, $69,90. Vou trocar aqui para Tether. Vou colocar tudo que eu tenho. Vamos comprar. Ó, não estou pagando nada em taxa novamente. Pronto, ordem executada. Mas agora, um ponto muito importante. Imagine se eu quero realizar lucro, quero vender essas criptos ou trocar essa cripto por outra depois que o mercado já subiu. Então o que eu faria? Entraria aqui em vender. Digamos que você queira vender o Ethereum que você comprou. Vai puxar o saldo de Ethereum. Vamos ver quanto que eu tenho de saldo aqui. Tem 0,65 Ethereum. Eu posso trocar isso por USDC, então esse valor de Ethereum daria mais ou menos $1.600. Aqui já seria uma forma de realizar lucro, aí eu deixaria o saldo na plataforma para fazer outras compras, lembrando que está abaixo dos 35 mil, por isso eu sou isento mesmo tendo lucro na operação. Mas eu também posso trocar esse saldo por real, então se eu quisesse gastar o dinheiro, sei lá, comprar um carro, uma casa aqui no Brasil, eu vou vir aqui na aba dinheiro, e esses 0,65 Ethereum seriam o equivalente a R$ 8.750. Olha, reparem mais uma vez sobre as taxas, né? Aqui a taxa é zero também para a venda, então isso daqui é mega importante. E aí, dupla, gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, clique em hypar, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos, vai que eles aprendem alguma coisa de útil. Aqui ao lado eu deixo um vídeo sobre as 42 melhores criptomoedas de 2024 para você assistir. Então eu te espero lá. Isso se o mercado cripto não acabar antes. Um grande abraço!